Boa tarde a todos e a todas, frequentadores e frequentadoras do Centro Espírita Harmonia. Estamos aqui reunidos para mais uma preleção doutrinária nessa final de tarde de sexta-feira, no intuito de falarmos de um tema que foi retirado do livro Maria Dolores, psicografado pelo médium Francisco Xavier, intitulado Rendição. E para que possamos assim aquietar os pensamentos, elevar a nossa consciência a um padrão mais expandido, e assim, quem sabe, alcançarmos a mensagem que a benfeitora quis nos trazer, façamos a oração inicial. Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo, companheiro inseparável de todas as horas, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, instrumento desafinado nas Tuas mãos, mas já reconhecendo que uma dessas cordas vibra no Seu diapasão de amor. Ajuda-nos, Senhor, para que em breve todas elas possam ressoar no Teu Evangelho de justiça, de amor e de caridade. E enquanto não alcançamos tal intento, rogamos a presença amorosa dos benfeitores que aqui se encontram, nos inspirando para que possamos ser uma contribuição na vida daqueles que nos irão ouvir. Sem mais, damos assim por iniciados os trabalhos da tarde de hoje, e que pedimos que todos aqueles que nos acompanharem na nossa exposição possam se manter conectados na TV Harmonia para a visualização terapêutica que ocorrerá logo em seguida após a doutrinária. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos guie hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Nós agora vamos ler o poema da nossa poetisa baiana. Ouçamos. Rendição. Perdoa-me, Senhor, se estou cansada de meus sonhos falidos, longe de Ti, vagando estrada a estrada, nas muitas quedas de meus tempos idos. Jesus, se posso ainda despenhar-me na treva em que o passado me envolvia, que a Tua previdência me desarme qualquer inclinação à rebeldia. Se ainda posso afundar-me em desalinho, replantando ilusões para frutos amargos, não me deixas a sós nos passos do caminho. Conserva-me no chão de meus próprios encargos. Se agindo ou imaginando, estiver a ferir nos gestos sem razão de que ainda me valho, guarda-me no dever sem meios de fugir à escravidão bendita do trabalho. Nas construções verbais a que me entrego, no anseio de encontrar tarefas benfazejas, não consintas que eu diga as sombras que carrego, induze-me a falar conforme o que desejas. Quando vacile ou tente desertar da luz bendita com que me renovas, não me deixe sair de meu justo lugar, mesmo à custa de crises e de provas. Despoja-me, Senhor, da sombra que me enlaça, a minha teimosia chega ao fim. Consente-me entender o que queres que eu faça. Ajuda-me, Senhor, a esquecer-me de mim. Rendição, Maria Dolores, do livro Maria Dolores. Com esse tema da tarde de hoje, que é uma poesia, da qual nós estamos, nesses dias de hoje, fazendo justamente o estudo dessa obra, a convite da nossa querida Zezé Rangel, e que nos honra mais uma vez estarmos aqui no Centro Espírita Harmonia, nessa egrégora, trazendo a minha pequena contribuição do que eu consegui alcançar deste poema da tarde de hoje, que vocês irão, consequentemente, ao finalizar a nossa exposição, nós convidamos que vocês se mantenham na TV Harmonia para acompanhar a visualização terapêutica que ocorrerá a posteriori.
Então, outros aqueles que nos virão nos possíveis acessos do canal do Centro Espírita Harmonia, nós também conclamamos vocês a acompanharem a visualização na sequência, para que assim vocês entrem nesse campo que começa com essa preleção e certamente vai findar com a visualização. Então, sem mais delongas, o que é que eu posso trazer para vocês no tempo que eu disponho e daquilo que eu consegui alcançar? A minha ideia hoje é falar do poema pegando estrofe por estrofe. E assim a gente poder, quem sabe, trazer, fazendo um paralelo com a nossa condição do que nós estamos vivenciando. Em algum momento ou outro, eu posso trazer contribuições que fogem um pouco daquilo que está na poesia, daquilo que eu possa perceber com algum insight que me venha. Então a benfeitora, ela começa dizendo: perdoa-me, Senhor, se estou cansada de meus sonhos falidos, longe de ti, vagando estrada a estrada nas muitas quedas de meus tempos idos. O que é que eu percebo dessa primeira estrofe? Eu já muitas vezes na minha vida já pedi a Deus que Ele fizesse o caminho por mim. É como que se dissesse assim, ó: eu me entrego em suas mãos, mas de forma que, na verdade, eu não me entrego de fato. É o ego falando que se entrega, mas o espírito imortal, ele não se permite colocar-se na mão do Cristo como se fosse um lápis para que ele pudesse desenhar a sua poesia no mundo material. Então, às vezes, nos momentos de angústia, nos momentos de sofrimento, em que eu queria vencer as minhas limitações morais, eu pedi a Deus que Ele pudesse tomar, como se estivesse dizendo assim: tome as rédeas da minha própria vida e faça o caminho por mim, no sentido de que não me deixes desviar do roteiro seguro que é o teu evangelho de amor e de liberdade. Porque às vezes as fraquezas e as fragilidades nos chamavam, nos incitavam a ir para os desvios morais. E aí, como a gente já tinha o grau de consciência, ou melhor, o entendimento de que aquele caminho seria de dor, mas lá no fundo alguma coisa sinalizava: não vá por aí, porque esse caminho pode lhe trazer muitos dissabores. Aí a força incoercível dos instintos e dos desejos que nos levam para o menos da nossa consciência, às vezes faziam-nos sucumbir, e que depois trazia o sofrimento que já era percebido antecipadamente, mas mesmo percebendo, é como se nos colocássemos um véu para não olhar para aquilo que precisamos olhar de fato. E aí, naqueles momentos de clamor, eu orava a Deus que, por favor, Senhor, segura, não me permitas, como quem diz, cair em tentação, né, que está na prece do Pai Nosso. E aí eu pedia que Ele conduza a minha vida, tome isso de mim, tire isso de mim, como que se fosse aquele espinho que fere a alma e que me leva a transgredir num sentido que vai me trazer, eu já sabia, prejuízos a posteriori. Mas assim mesmo a gente fazia, porque o livre-arbítrio nos foi dado para que possamos fazer as escolhas. E as escolhas, elas são escolhas e que podem ser modificadas quando vocês percebem que elas não lhe estão levando para aquele espaço da consciência mais ampliada, mas sim os processos, os mecanismos de punição egóico, né? Os mecanismos de defesa e os complexos que nós às vezes levamos e ao longo de várias vidas, que é o complexo da culpa. Tentando se aceitar na melhor versão em que vocês podem se apresentar e se perdoando por ainda estagiarmos nesse degrau da escala evolutiva que às vezes nos levam a cometer delitos de transgressão à lei e que no ajuste devido do tribunal da própria consciência, como está no Livro dos Espíritos, nós devemos fazer o reajuste com aquele movimento do mais, da energia de amor, de justiça e caridade, e que através das infinitas possibilidades e dos movimentos de alma que nós podemos alcançar, nós podemos escolher caminhos menos dolorosos e menos tortuosos. Então a poetisa ela avança, dizendo: Jesus, se posso ainda despenhar-me na treva em que o passado me envolvia, que a tua previdência me desarme qualquer inclinação à rebeldia. Olha ela aí mais uma vez, pedindo que a previdência, melhor dizendo, que a tua previdência me desarme. Ela pede que a previdência divina desarme ela de qualquer inclinação que ela possa ter de voltar ao movimento egóico ou movimento do personagem anterior, das experiências transatas, em que ela, porventura, não deseja mais retomar aquele mesmo caminho. Então, ela pede a Jesus que se ela ainda possa despenhar-me. Despenhar-me é um termo que é usado na aviação, é o avião quando cai. Então, Jesus, se posso ainda despenhar-me, ou melhor, cair
na treva em que o passado me envolvia. Então a linguagem ainda muito judaico-cristã da nossa poetisa Maria Dolores, que nos leva a um olhar de treva daquilo que porventura ela não conseguia alcançar. Aqui vem um olhar nosso, né? Porque quando a gente faz aqui a licença poética, aqui é uma poesia, então ela está fazendo uso dos versos e do nível de escrita que possa ter a rima, e a rima se estabelece com palavras que é ainda do que a benfeitora consegue perceber, alcançar. Então, quando ela fala na treva em que meu passado me envolvia, possivelmente é uma reflexão do passado delituoso de iniquidades e de dores que nós todos cometemos aos outros e cometemos a nossa própria condição de seres humanos que somos. Mas o olhar proativo, o olhar que nos levam para ver o passado como sendo um movimento de aprendizado e de ensaio que a vida, né, a todos nos coloca, se a gente puder olhar por aí, a gente vai dizer que a treva que nos envolvia era o que era possível de nós alcançarmos. Portanto, se nos equivocamos e verdadeiramente nos equivocamos no passado e nos equivocamos hoje e nos equivocaremos amanhã, isso faz parte da vida. A vida é feita assim. Às vezes os delitos praticados nos servem como um grande ensinamento para que lá na frente a gente possa fazer escolhas diferentes daquelas que fizemos, porque aquilo que vivemos nos mostrou que não nos levou para um estado de consciência que nos trouxe paz interior, nos trouxe harmonia interior. Mas a gente só pode perceber com acréscimo de consciência. Então, com o avançado espírito imortal que somos, nessa longa jornada do átomo ao arcanjo, mergulhando em corpo, saindo de corpo, mas nunca saindo da vida, nós vamos ensaiando para o movimento da bem-aventurança, que é a plenitude que um dia todos nós alcançaremos. Então ela traz aqui essa leitura, né? Que não deixe que ela caia na treva que no passado ela se envolveu. E que a previdência desarme ela, ou seja, consiga desarmá-la para que ela não volte a repetir e incidir nos mesmos delitos, para não cair na treva em que a nossa Maria Dolores nos traz. E ela não tem a inclinação à rebeldia. Nós, espíritos calcetas, recalcitrantes que somos, né? E que às vezes muitos de nós estamos empedernidos no mal, e nesse movimento de conexão, de vinculação àquela mal entre aspas, ao mal que a gente pode dizer, o que a gente pode fazer que prejudica o outro a nós mesmos, e aí certamente isso causa um mal-estar, nós possamos então, na leitura da poetisa, pedir a previdência divina que nos desarme, ou seja, que nos leve para o movimento de inspiração, para a conexão com os parceiros invisíveis, com aqueles benfeitores, os anjos guardiães, espíritos guias, como queiram denominar, aqueles espíritos que já caminharam um pouco mais do que nós, que já têm uma função e que verdadeiramente essa foi colocada para nos ser um assistente na jornada terrena, e eles estão ali a nosso serviço, entre aspas, né, a nosso serviço, a nossa disposição para quando nós os requisitamos, eles possam atender em termos de inspirações que nos levem para escolhas que sejam de mais enlevo, que nos eleve para estados de consciências mais ampliados. E ela continua na sua poesia chamada Rendição, dizendo: se ainda posso afundar-me em desalinho, replantando ilusões para frutos amargos, não me deixes a sós nos passos do caminho. Conserva-me no chão de meus próprios encargos. Olha o que ela continua, né? É um clamor que me faz agora ter um insight do termo que ela traz, rendição. É como se ela estivesse se rendendo, entrando em espaço de vulnerabilidade, que é um termo muito em voga. A vulnerabilidade não é a vulnerabilidade social de uma pessoa que tem um nível socioeconômico mais restritivo. Não é essa vulnerabilidade que a gente fala em termos de uma saúde precária, um paciente que está no estado de saúde mais debilitado. A vulnerabilidade no termo que nós podemos alcançar de uma autora que traz uma publicação em várias obras, né, O Poder da Vulnerabilidade, ela simplesmente vai trazer a conotação da vulnerabilidade como espaço de permissão, de nos colocarmos no estado de seres humanos comuns e imperfeitos que somos, e nesse estado, portanto, nos vulnerabilizemos diante das relações interpessoais, nas relações intrapessoais, para que não nos exijamos tanto. E nesse espaço, então, de vulnerabilidade, a gente possa não se culpar dos possíveis equívocos que ainda cometemos. Então, estar em vulnerabilidade, estar em estado de permissão, em estado de abertura para o que é de fato possível
que nós consigamos alcançar, nos promove para um estado de consciência de auto-perdão, de autoaceitação, de auto-amor. Não quer dizer com isso ser conivente com aquilo que a gente já percebe e não querendo mudar. Quando a gente quer mudar e transformar, às vezes o ego sai de uma persona para outra persona, sai da persona do agressivo para a persona do bonzinho, sai da persona do sexólatra para a persona do puritano, sai da persona do perdulário para a persona do avarento. Então não é essa polaridade, nessa união de opostos que habita em todo ser. É uma tentativa de transitar nesses opostos que nós ainda manifestamos e acolhendo aquilo que é possível se manifestar e olhando para aquilo que se expressa. E nesse movimento você fica em vulnerabilidade em que na relação com o outro você não entra no espaço do medo do julgamento do outro, na necessidade de aceitação do outro, na necessidade de valorização do outro, para que você se tenha como uma pessoa que se valorize, que tenha uma autoestima e por aí vai. Colocar-se em vulnerabilidade naquilo que eu consigo alcançar é esse estágio onde você se permite ser você e na condição de sendo você, você vai transformar essa realidade mudando o mundo e não criando personas de máscaras sociais que a gente se representa e a gente não sustenta às vezes por muito tempo e cansa da sustentação dessas personas e que nos levam a nos desidentificarmos daquilo que nós somos, ou melhor, daquilo que estamos nos manifestando, porque a nossa essência, o que nós somos essência divina. Portanto, centelha divina que somos a expressão do Criador na condição do humano em que nos expressamos. Então ela fala, é isso que eu posso perceber nessa terceira estrofe, né? Quando ela avança para a quarta estrofe, ela vai dizer: se agindo ou imaginando estiver a ferir, se agindo ou imaginando estiver a ferir, até imaginação, nos gestos sem razão, de que ainda me valho, guarda-me no dever, sem meios de fugir. A escravidão bendita do trabalho. Então ela se coloca que pede a Deus, é um clamor, né, uma prece, é uma oração ao Pai, né, ao Criador, e inclui também Jesus como seu filho, que foi o maior exemplo de perfeição que passou pela terra, que integrava tudo, né, todas as habilidades de um espírito puro. E aí ela vai dizer, se agindo ou imaginando estiver a ferir, então mesmo imaginação na ação estiver a ferir, nos gestos sem razão, os gestos que são irracionais, né, de que ainda ela se valha, guarda-me no dever, ou seja, sem meios de fugir. Ela pede que Deus guarde ela no lugar do dever, a escravidão bendita do trabalho. A escravidão, entre aspas, não está no texto, mas é claro que a escravidão do trabalho é a escravidão que nos leva ao trabalho. Que o trabalho, como diz o Pai até hoje trabalho e eu também trabalho, dizia Jesus. Portanto, o trabalho, ele promove o homem, ele impulsiona o progresso, ele nos incita a conectarmos com a ação do serviço na causa em que qualquer um de nós professemos, no nosso caso, na doutrina espírita, o trabalho voluntário, a ação social no bem, o trabalho mesmo que remunerado, mas sempre em conexão com aquela proposta de ser uma contribuição social. Qual é a transformação que eu estou colocando em mim, através do trabalho que eu exerço, para que esse trabalho, nessa escravidão que a benfeitora traz, bendita do trabalho, me afaste de ferir alguém em gestos sem razão que porventura ainda habite em nós, no caso dela, que ainda habite nela. E ela avança para a quinta estrofe. Nas construções verbais a que me entrego, ou seja, o verbo, que às vezes é ferino, nas construções verbais a que me entrego, no anseio de encontrar tarefas benfazejas, não consintas que eu diga as sombras que carrego, induze-me a falar conforme o que desejas. Olha que entrega. Ela quer que ela seja induzida a falar conforme o Pai, conforme o que ele deseja, o que o Cristo deseja, né? E assim ela se bota numa condição de extrema vulnerabilidade, aí no caso de entrega ao divino, para que ela não seja instrumento de usar o verbo para prejudicar ou que possa o verbo dela ser que agregue valor, que seja
que encontre tarefa de benfeitoria para as pessoas que a ouvem, né? Nas construções verbais, aqui me entrego, no anseio de encontrar tarefas benfazejas, não consintas que eu diga as sombras que carrego, ou seja, olha ela trazendo a sombra humana, que a gente sabe que é aquele lado que está obscuro, que está sombrio, ou entre aspas, que é o lado desconhecido da nossa essência, do nosso inconsciente, que a gente não consegue abarcar, que a gente não consegue olhar, porque muitos caminhamos sem o movimento que é tão propagado na nossa Universidade Livre do Espírito, aqueles que participam, quem não participa, se inscrevam, está começando um novo ciclo, eu estou no ciclo 7, estou amando o ciclo 7 e amei o ciclo 6 com as nossas queridas Agnes, Silvana, com nossa querida Nil e as outras assistentes. Agora estamos sob a coordenação da nossa querida esposa, eu sempre falo isso, esposa de Plínio, e me fugiu o nome dela agora, Cassiele, pronto, Cassiele, esposa de Pinho, esposa de Plínio, Plínio é uma pessoa e Cassiele é outra. Então que ela está coordenando agora e está sendo maravilhosa a experiência, com aulas que são gravadas e aulas também interativas. Então aqueles que ouvem, que não estão inscritos na Universidade Livre do Espírito, atente para esse processo. A ULI é uma grande contribuição para o autoconhecimento. O autoconhecimento na literatura que a Adenauer traz, ele vai falar que lá no Pórtico de Delfos tinha escrito: conhece a ti mesmo e conhecerás a verdade, conhecerá todos os deuses, e portanto assim poderíamos ser aquilo que de fato somos, a essência divina manifesta nessa realidade. Mas Adenauer ele vai trazer uma definição num dos livros que ele escreveu sobre o autoconhecimento como conhecimento egóico. O conhecimento na linguagem junguiana da rolha que habita um oceano. Imagine que nós somos essa rolha. A rolha que está nesse oceano, que é o inconsciente profundo, e que a gente nem sabe do que está nesse oceano. Imagine o que está nas profundezas do oceano, o que está na periferia, nas praias. Você é apenas a rolha que transita nesse oceano de inconsciência em que nos colocamos. Então o propósito da sombra aqui, quando ela fala, a gente poderia dizer que nós somos um ser que vivemos ainda no espaço do desconhecimento de nós mesmos. E para que encontremos o espaço de autoconhecimento, é preciso olhar para dentro. E olhar para dentro significa perceber as nossas tendências, perceber as nossas habilidades, as nossas predisposições que estamos inseridos, e assim termos os movimentos de autodeterminação para que consigamos alcançar a iluminação. Mas não há iluminação, não há autodeterminação no movimento que é um construto se você não olha para aquilo que ainda você manifesta. Então a ideia do autoconhecimento é olhar para a nossa estrutura de manifestação egóica e que esse autoconhecimento do ego nos fará nos descobrirmos. Olhando para aquilo que se expressa, nós mergulhamos para o autodescobrimento, que é o insondável do self, e naquele mundo que nos habita, um mundo sombrio, que também tem coisas maravilhosas, tem virtudes e habilidades que nós desconhecemos que possuímos, porque às vezes tememos acessar aquelas potências da alma. E na linguagem, portanto, de sombra, o Jung vai falar da sombra dourada, mas quando a gente fala de um modo geral, da sombra, e a poetisa aqui fala: não consintas que eu diga as sombras que carrego, ela está trazendo realmente a conotação das sombras que são o lado, como se diz, mais negativo. Mas a gente pode entender sombra numa visão lata, mais ampliada, como aquilo tudo que a gente desconhece. E que, portanto, no autoconhecimento, passamos a descobrir, nos conhecendo, vamos nos descobrindo e nos revelando daquilo que verdadeiramente podemos expressar na nossa melhor versão, como seres humanos, comuns e ainda imperfeitos, entre aspas, perfectíveis. Por que perfectíveis? Porque somos fadados à perfeição. Todos seremos perfeitos como Cristo foi. Mas o Cristo não transgrediu, ou melhor, o Cristo não pulou etapas, ele fez um caminho de ascensão. Essa acesse espiritual dele foi feita através do mesmo caminhar em que nós estamos nos encontrando. Só que nós queremos, às vezes, nos tornarmos puros sem vivenciar a nossa mazela do que ainda nos manifestamos. E aí terminamos por criar mecanismos de hipocrisia nas relações sociais, porque não nos aceitamos ainda como podemos nos aceitar. Então esse é um movimento que é preciso ser olhado com carinho. O desenvolvimento pessoal passa por uma autoaceitação daquilo que nos manifestamos, para através dessa autoaceitação nós possamos assim nos revelarmos como espíritos que somos fadados
àquela grande bem-aventurança dos espíritos que já se iluminaram. Ela continua na próxima estrofe dizendo assim: quando vacile ou tente desertar, da luz bendita com que me renovas, não me deixe sair de meu justo lugar, mesmo à custa de crises e de provas. Olha, quando vacile ou tente desertar, então, quando ela se perceber tentando desertar, como aqueles que desertam a luta, né, que abandonam a luta, quando ela vacile ou tente desertar daqueles movimentos de provas ou expiações que todos nós às vezes passamos, da luz bendita com que me renovas, ou seja, aquela prova pode ser uma luz verdadeira que renova a alma do ser que está passando por determinados aprendizados, que a gente chama provas e expiações na doutrina espírita, né? Que a prova, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então a pessoa pode estar sendo provada como num vestibular para passar para uma faculdade ou passar de um nível de semestre para o outro. Já a expiação é algo que você está expurgando, como se você estivesse reparando algo que você transgrediu de forma a lesionar a lei, e essa lei, como ela é uma lei de amor, justiça e caridade, que é conhecida como causa e efeito, ação e reação, mas a gente vai falar das leis de probabilidades, de possibilidades, porque causa e efeito, ação e reação é muito presa ao modelo newtoniano, das leis newtonianas de toda ação tem uma reação, que a gente não desconsidera isso, mas aí a gente avança no pensamento filosófico da ciência para a teoria das possibilidades, que nos amplia que a gente pode cometer um ato e esse ato ele tem várias possibilidades de você expressar ou de reparar. E ali o Evangelho nos traz que por muito amardes, vossos pecados, armátia, que é errar o alvo, serão perdoados, serão liberados. Porque os equívocos que cometemos, obviamente cometeremos muitos, se nós equacionarmos com o amor, nós repararemos, e não precisa ser com a mesma moeda. Matei 100, tenho que morrer por 100. Ou mutilei 100, tenho que passar por várias mutilações, ou ficar de um jeito que me sequele por eu ter feito algum ato delituoso. Não, você pode cometer delitos, e esses delitos são praticados por todos, e a lei de consciência de amor, justiça e caridade lhe proporciona você fazer escolhas que sejam de mais amplitude e que leve você a não viver estágios de sofrimentos desnecessários. Porque são possibilidades de escolha, você escolhe o caminho do amor e assim você se ajusta à própria lei, que é a lei da consciência, se autodeterminando como um espírito imortal para alcançar aquela consciência dos bem-aventurados. Então esse raciocínio em que ela traz na sexta estrofe, ela vai dizer que ela não deserte, portanto ela termina dizendo: não me deixe sair de meu justo lugar. Do lugar em que ela se encontra na atual existência, que ela viveu, né, e na encarnação em que ela desencarnou no século passado, mesmo à custa de crises, aqui já foi psicografia, talvez ela está trazendo mensagem para a gente refletir na nossa história, né, no dia a dia, mesmo à custa de crises e de provas. Então que ela não deserte da luta, mesmo quando ela esteja sendo testada e viva as suas crises, que a vida no corpo e a vida fora do corpo nos provoca, nos conclama o tempo todo. Toda crise, se souber ser bem aproveitada, leva a gente para um estágio de mais avanço evolutivo, de mais consciência, de mais amplitude do mais daquelas nossas possibilidades que a gente sequer reconhece que tem. E aí ela vai finalizar dizendo assim: despoja-me, Senhor, da sombra que me enlaça, olha a sombra de novo, da sombra que me enlaça, a minha teimosia chega ao fim. Consente-me entender o que queres que eu faça. Olha, esse final é belíssimo. Ajuda-me, Senhor, a esquecer-se de mim. Então, a última estrofe ela vai dizer: despoja-me, Senhor, da sombra que me enlaça. A minha teimosia chega ao fim. Ela cansou de teimar. Vai, despoja-me, tira-me de mim essa sombra que ainda me enlaça, que ainda me enreda, fico enredado, né? A minha teimosia chega ao fim, está desistindo, eu não vou mais teimar, eu não aguento mais o caminho da dor, quero o caminho do amor. Consente-me entender o que queres que eu faça, ou seja, pedindo inspiração, pedindo que ela possa ter intuições mais elevadas, consentindo a ela entender o que queres que eu faça. Aí a gente vai lembrar do querido Saulo de Tarso, na sua grande trajetória, no seu deserto em que ele viveu,
quando lá na estrada de Damasco se encontra com o Cristo, no livro Paulo Estevão, obra belíssima que eu recomendo que vocês leiam, passa pelo seu calvário, sua cegueira, e o Cristo fala: por que me persegues, Paulo? Por que me persegues? Saulo, por que me persegues? E ele aí faz um movimento, que a gente não vai entrar no detalhe, da grande transformação, do grande movimento de alma, onde ele ia para o menos, na perseguição aos judeus, ou melhor, na perseguição aos cristãos. Ele era um assassino, portanto, o primeiro que martirizou Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, foi apedrejado por ele, amando dele. E ele faz esse grande movimento de alma para a essência que habitava nele, porque o Cristo via nele a potência do Paulo. Ele via em Saulo o Paulo. Ele sabia que Saulo tinha a potência do Paulo. Então o Pai sabe do potencial que cada um de vocês tem, cada um desses que passam por sofrimento, por provações, por expiações, por dor. Ele sabe da potência que a gente carrega, da capacidade que a gente traz de autoencontro, de autotransformação, para que a gente possa promover a consciência do mais que habita em cada um. Paulo foi a prova viva disso. Assassino de cristãos, autoritário, arrogante, prepotente, faz um movimento de alma no autodescobrimento, no autoconhecimento, na noite escura da alma, como os místicos que vivenciam, João de la Cruz, o nosso próprio Saulo de Tarso citado aqui, passa pelo calvário da humildade, da prepotência e do orgulho que tinha, submetendo isso a um estágio de consciência ampliada, não de mudança de máscara, de mecanismos de mudança externa, apenas a mudança do prepotente para o cara que é resiliente, resignado. Não, Saulo fez um movimento de mergulho profundo. Ele foi no movimento do insondável do self e aí pôde se encontrar com aquilo de belo, de bom, de mais elevado que habitava no seu próprio ser. Ele não saiu de uma encarnação para outra. Foi na mesma encarnação que ele faz essa mudança paradigmática. E aí se torna o grande difusor do cristianismo por todo o Ocidente e Oriente conhecido da época. E em um momento da sua passagem, da vida de relação com Cristo, ele falou: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Ou é o Cristo que vive, se não tiver ipsis verbis, é o Cristo que vive através de mim. Essa condição de renúncia, de estágio de entrega, como a própria mensagem traz, que é o título dela, rendição. O Saulo ele se rende a todas as possíveis fragilidades da sua alma, de não suportar mais sustentar aquele modus operandi do arrogante, do prepotente, que às vezes está escondendo dentro dele uma pessoa que tem uma baixa autoestima, que está lá na sombra e que não quer olhar e se manifesta arrogante, prepotente, despótico, autoritário, porque é um homem frágil. Às vezes é um homem que requer carinho e afeto, carente de colo. E aí quando ele faz o movimento do autodescobrimento de fato, ele encontra a beleza que habita nele e habita em todos nós. E ele passa a fazer aquilo prevalecer. Ao invés de ser joguete do ego, como é uma instância psíquica que deve estar a serviço do self, ele passa a ser ele o gestor das suas ações no que diz respeito ao self, que é uma instância como se pudesse dizer que é o Deus em nós, o Cristo interno, o Buda interno que habita em nós, que é o grande gestor das nossas atitudes que são comportamentais expressas na relação no mundo. Então, se você está a serviço do self, você se expressa no mundo com o ego, que é necessário, porque o personagem Flávio habita esse corpo. Nas condições em que eu me encontro, eu preciso me manifestar nessa realidade. Então eu tenho necessidade do ego. Ninguém tem que destruir o ego. O ego é uma instância necessária para a expressão do espírito imortal na manifestação na matéria. O que a gente fala é que não pode ser o ego o gestor das nossas ações. Que deveria ser é o ser que tem uma consciência ampliada que habita em nós, que é a nossa centelha divina, que deveria gerenciar nossas atitudes e as nossas manifestações externas, que se traduzem nos comportamentos. Então, quando Saulo ele acredita no movimento de ir para dentro, que ele se submete, se subjuga àquela empáfia que habitava ele enquanto Saulo, ele se coloca em acesso do ser crístico. E ali ele diz: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive através de mim. Que queres que eu faça, Senhor? E ele se coloca em estado de vulnerabilidade plena e de entrega e de renúncia da condição egóica
colocando-se a serviço do Cristo. Nós poderíamos exemplificar outros que já passaram por aqui, que não precisavam fazer a mudança. A Madre Teresa, ela quando saía para atender os indianos que estavam, os párias, ela não se sentia confortável em ficar lá no monastério meditando e orando. Ela não fez aquilo por uma necessidade de ter que fazer a caridade, para ser boa. Ela já encontrou a bondade que habitava nela e automaticamente você é levado e movido por ações de benfeitorias e de benemerência. Assim foi Irmã Dulce. Irmã Dulce não precisou vestir uma persona de uma boazinha, de uma generosa e uma caridosa. Ela já tinha um construto interior e de percepção de que, por mais que ela seja humana, comum e perfeita, porque ela cometia delitos, como também os outros tantos citados, o Saulo cometeu, a Madre Teresa também, como espíritos imortais, eles ainda não são puros só Jesus. Eles estão no processo de autodeterminação, mas ela se autodeterminava como um personagem manifesto como Irmã Dulce, que queria naquela encarnação ser uma servidora do Cristo e fez o seu legado e que inequivocamente foi quem foi. O nosso querido benfeitor, o nosso amado Francisco Cândido Xavier, ele tem uma história de autodeterminação em encarnações sucessivas que nessa vida cometeu equívocos, às vezes fez coisas que não são tão expansivas, mas ele se autodeterminou em servir ao Cristo e a vida dele foi desapropriada, segundo Emmanuel, nos relatos, falava que ele não poderia mais ter a vida dele própria. Esses são missionários. Ele ia psicografar 30 livros, ampliou-se para 100. Quando chegou em 100 livros, a Emmanuel falou com a notícia: olha, Chico, sua encarnação foi desapropriada, você vai estar a serviço da causa maior do Cristo. E ele viveu a vida psicografando 400 e poucas obras. Obviamente que um espírito desse é um espírito que tem um grande processo de autodeterminação e que deixou um grande legado. Então, quando a benfeitora Maria Dolores diz que ela pede para que despoja-me, Senhor, da sombra que me enlaça, ela quer se livrar de todo esse lodaçal em que a gente ainda chafurda, né? Essa lama que nós chafurdamos, sem esse olhar pejorativo, nem de negação, nem de rejeição, porque isso faz parte de nós e é através de olhar para isso que a gente consegue encontrar a nossa própria luz. Não é negando, não é reprimindo, não é recalcando aquilo que a gente já não gosta, que a gente já sente que já poderia ser deixado para trás. É olhando para aquilo e dizendo sim para isso. Olha, eu vejo que ainda manifesto-me desse jeito. Porém, eu escolho uma vida de mais expansão, eu escolho uma vida de mais conexão com a lei de amor, de justiça e de caridade. E ela vai dizer: a minha teimosia chega ao fim. Consente-me entender o que queres que eu faça. A mesma frase que Saulo disse ao Cristo, mais ou menos assim: ajuda-me, Senhor, a esquecer-se de mim. Então, esquecer-se de mim não é esquecer-se enquanto ser que somos. Esquecer-se da nossa condição egóica. Quando a gente fala egoísmo e auto-amor, às vezes as pessoas pensam que o auto-amor é um egoísmo. Não é o egoísmo. Auto-amor é uma condição em que nós aceitamos a condição de humanidade que ainda estamos. E nessa condição de autocuidado, de autoencontro, de auto-perdão, nós vamos nos auto-amando, porque não nos amando, a gente não pode amar o outro. Por isso que é preciso que a gente se ame. O se amar não é se permitir fazer o que quer que queira, que venha nos nossos impulsos primários e primitivos. É olhar para a condição: olha, ainda tenho em mim um arrogante, um prepotente, que agora eu poderia, nessa atitude, dar um tiro em fulano, ou decapitar cicrano, ou sei lá, aquele sentimento que é primário, que emerja do nosso ser profundo, da sombra, e a gente olha para aquilo e diz assim: olha, eu ainda tenho esse déspota, mas agora eu escolho olhar para isso e dizer assim: olha, ok, eu sinto que ainda tenho isso, mas eu preciso olhar para você com carinho e dizer: isso não cabe mais. Eu preciso agora fazer um movimento para o mais, daquilo que tem lá de valor, mas não mudando, dizendo e negando que você não tem aquela agressividade. Segundo Sigmund Freud, uma das grandes movimentações de alma que ainda manifesta-se na nossa condição é a agressividade e a energia sexual, que Jung vai lapidar dizendo que é uma pulsão, né, que é uma energia psíquica. Mas a agressividade faz parte do humano e a gente reprime a agressividade de uma forma tal que o mundo está do jeito que está, muitas vezes fruto disso, da negação da agressividade que temos. Mas o reconhecimento e a assunção da agressividade não significa que a gente vai dar vazão a ela. Mas a gente precisa olhar para ela e saber que ela existe, como a sexualidade, o desejo sexual. Nós temos isso inerente na condição do humano. Mas a gente não precisa, porque tem o desejo, sair dando vazão como se fôssemos animais
tendo relação com todas as pessoas, à torto e à direito. São escolhas que levam para o menos e levam para o mais. As escolhas são feitas a partir de um grau de consciência. Se a consciência já começa a se estabelecer, aí você pode conversar com a agressividade, conversar com essa energia da sexualidade, com essas duas polaridades que Freud traz, para dizer assim, não, eu sinto o desejo, eu sinto a agressividade que está em mim, mas eu agora reconheço que eu posso ter mecanismos outros, não de negação dela, mas de tentativa de olhar para ela, não deixar ser tomado por ela. Às vezes virar um ato um ato impulsivo de agressividade, virar alguns movimentos de transgressões pela infidelidade ou por algum ato que você impõe a si mesmo, mas depois você olha para aquilo sem culpa, de puto, eu sei, eu sou humano, eu sou comum e imperfeito. Você não está dando um aval aí, você está apenas dizendo, eu sei que eu sou humano. Negar isso gerará outros conflitos que podem se manifestar através de doenças, as mais variadas, pela repressão desses impulsos da alma. O olhar para o impulso é olhar para ele dizendo sim para isso. Eu digo sim para isso tudo. Mas o que você vai fazer com isso é o reconhecimento de que não dá para viver numa sociedade dando vazão a todos os impulsos que venham da nossa condição ainda de seres humanos perfectíveis e ainda nesse movimento que ainda nos encontramos. Então, essa análise perfunctória, superficial que eu estou fazendo é apenas para dizer que o movimento que a poetisa, que pelo menos eu consigo alcançar, dessa rendição, é esse espaço de entrega ao Cristo. Como o Saulo diz, o que queres que eu faça? Como a poetisa diz aqui, ajuda-me, Senhor, a esquecer-me de mim. Esquecer desse ser egóico que quer conduzir as nossas ações e impede que a nossa essência divina se expresse. Porque todos somos potência divina. Todos nós temos o potencial divino que habita em cada um de nós. Basta que façamos as escolhas, os movimentos de encontro, o silêncio interior, o uso das habilidades, das várias inteligências que nós dispomos, para que assim a gente se manifeste nessa vida, trazendo mais leveza, mais harmonia interior, para que assim possamos nos conduzir nesse grande périplo rumo à bem-aventurança, rumo à perfeição. Então eu vou parar por aqui, para que a gente dê o espaço da prece final, convidando vocês a que estejam conosco para o movimento posterior, que é o movimento da visualização criativa, que será conduzido por um trabalhador do Centro Espírita Harmonia. Mais uma vez agradeço a oportunidade que nos escutaram até esse minuto, 45 minutos de exposição, e que assim vocês possam utilizar-se da informação, porque a gente pode dizer que temos muita informação já sendo propagada, é muito conteúdo, são muitas lives, são muitas palestras que estão disponibilizadas nas redes aí de computador, né, na internet de um modo geral. Mas como é que nós podemos usar isso para o nosso autoencontro, para o nosso autoaprimoramento? A gente sai de uma live entre outras, sai de uma palestra entre outras, sai de um movimento entre outro, mas a gente sai de movimentos que vão para fora. A informação é importante, o conteúdo é importante, mas se isso não for utilizado a serviço do autoencontro, da autotransformação, do autodescobrimento, para que tanta informação? Para que tantos livros lidos? Se você não usa os livros para um movimento de silenciar, para olhar dentro de você o que é que a sua alma está clamando, o que o Espírito clama como manifestação do divino, que às vezes nessa luta, entre aspas, nesse diálogo ego-self, nesse eixo ego-self, quando não é escutado o self, ele vai fazer com que mecanismos outros se manifestem através de doenças as mais variadas e vocês não entendem por quê. Está assolando a sociedade a síndrome do pânico, as depressões, os transtornos de doenças as mais variadas, os cânceres, que são frutos de uma alma em conflito que não se faz escutada e o ego gestor, que quer ser aquele que gerencia tudo, não dá o movimento de silenciar para baixar a bola, que é aí o movimento de meditação, o movimento de contemplação, das visualizações que vai ter agora, que nos ajuda a silenciar, sair da verborragia, da logorreia, desses movimentos de excitação da mente, para num rebaixamento disso, vocês alcançarem um estado de olhar para dentro, de silêncio interior. E aí, como a benfeitora Joana de Ângeles vai falar na sua obra Vida, Desafios e Soluções, ela vai falar desse movimento da autoanálise, que na meditação vocês podem fazer, né? Tem a autodirecionada, tem
da autocrítica, né, da autoavaliação, que o Santo Agostinho também fala no Livro dos Espíritos, na questão 919, que é o balanço que você faz no final do dia para ver aquilo que você pode melhorar. E depois ela fala da visualização. Vocês vão ter a visualização, mas o movimento de autoanálise, de autocrítica, é aquele que você olha para dentro e vocês percebem, nesse ponto, deixa o ego em segundo plano e deixa o self se expressar, olhando para aquilo que você já não agrada mais. E o ego dá tipo uma rasteira no ego, né? Dá um chega para lá no ego. Fica quieto, ego. Deixa eu ver aqui de fato o que é que o self quer expressar. E aí vocês vão se descobrindo. E se descobrindo, vocês podem se expressar de uma forma mais salutar, de uma forma mais leve, expansiva, contributiva para a sociedade, para você e para esse mundo que nós vivemos de tantas necessidades, de catástrofes e calamidades, que ao invés de nós escolhermos o caminho do amor, a gente prefere o caminho da dor, que vai impulsionar a humanidade para um outro estágio de consciência, assim se elas aproveitarem o movimento que passamos para criar uma consciência de mais amplitude. Se não, sai pandemia entre a pandemia e a gente continua convivendo, vivendo com essas mazelas humanas, sem ter o movimento de entrar, de olhar para dentro, e aí a vida continua como ela está. Mas eu acredito que não, que ela vai melhorar, dias melhores virão, vocês que nos ouvem, então sejam otimistas, trabalhem o otimismo, saiam do pessimismo que as redes sociais e que às vezes as televisões tentam passar, gerando um campo de consciência de menos, de restrição, de desesperança, para sintonizar assim com o que é mais, com o que é elevado, com a oração, com os espaços do que é dito e propagado pelo Cristo há 2020 anos e a gente não consegue seguir, que é o seu evangelho de amor, de justiça e caridade. Então agradeço a todos vocês e finalizo o nosso trabalho com uma oração para que a gente possa assim fazer a nossa despedida do nosso encontro doutrinário de hoje. Vamos lá. Fica essa oração que diz assim: Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome para agradecer-lhe a oportunidade do serviço, dessa explanação, e que ela possa atingir os corações daqueles que encontram-se abertos à Tua boa nova. Rogando a mentora Maria Dolores, a benfeitora que trouxe o tema da tarde de hoje, que nos impulsione, nos inspire a alcançar a dimensão da sua poesia e que se nas nossas dificuldades e fragilidades da interpretação eu não pude alcançar, eu lamento, mas foi isso que eu pude atingir hoje. E os outros que poderão ler possam também fazer as suas interpretações de acordo com os níveis de consciência que vocês já alcançaram, para que assim renovem-se internamente, colocando-se a serviço do Cristo, para que vocês possam um dia dizer: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim ou vive através de mim. Na certeza dessa grandiosidade de contribuição que és nas nossas vidas, nosso querido Jesus, nós nos despedimos assim, dizendo aquela prece exarada no livro Parnaso do Além-Túmulo, pela veneranda mão do apóstolo Francisco Xavier, no seu livro Parnaso do Além-Túmulo, quando disse: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu santo nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dores. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sob o mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja, Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres
de boa vontade. Muita paz a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Vão para dentro.